Olá, eu sou o professor Adriano Mussa, eu sou reitor, diretor acadêmico e de inteligência artificial, além de sócio da Sampo Escola de Negócios. E hoje nós vamos falar de reskilling, né? Na verdade, quando a gente escuta algumas expressões da moda como inovação disruptiva, dilema da inovação, AI, blockchain, IoT, cloud, transformação digital, expressões que muitas vezes dizem muita coisa e outras tantas já viraram jargões que muitas vezes não dizem mais nada pra gente, né? Mas quando essas expressões são ditas com consistência, elas em geral elas nos trazem duas grandes sensações, dois grandes sentimentos: risco e oportunidade, né? Tanto no âmbito organizacional quanto no âmbito pessoal, né? Risco no âmbito organizacional de eu ter sou uma empresa tradicional, né? De eu ver o meu setor sendo rompido por uma startup que não existia há 6, 9 meses atrás. Oportunidade para essa startup florescer, oportunidade para uma organização mais tradicional de se reinventar. A mesma coisa para a ótica do indivíduo. Risco de eu ter o meu emprego extinto por alguma automação vinda dessas grandes tecnologias. Oportunidade também de nós passarmos a ter, por exemplo, a inteligência artificial fazendo tudo que é repetitivo e de baixo nível de interação social, nos libertando, nos dando mais tempo para que nos dediquemos a atividades mais humanas, que mais nos caracterizam como humanos, com afeto, com empatia, não é isso? Então, assim, sempre vem essa ótica de risco e oportunidade quando a gente fala nesse mundo novo, né? Já nem tão novo, de táticas, estratégias, tecnologias, né? Eu vou começar trazendo um pouquinho a lógica do impacto nas organizações. Segundo a McKinsey Global Institute, no estudo deles de 2018, eles estimaram que a inteligência artificial, e quando eles falam inteligência artificial, é um guarda-chuva, né, que a inteligência artificial encabeça, mas é a inteligência artificial, IoT, blockchain, cloud, encabeçado pela inteligência artificial, vai criar cerca de 13 trilhões de dólares para a economia mundial. 13 tri, pessoal, é muita coisa. É um incremento de PIB, de valor para a economia, de cerca de 15, 16% para a economia mundial. É muito valor, mas sabe o que mais me impressionou no estudo deles? Eles fizeram como que seria a distribuição dessa criação de valor entre empresas de um mesmo setor. E eles estimam que o front runner, né, o early adopter, o adotante inicial, é aquele que já começou a investir de fato em inteligência artificial. Ele tem um desencaixe típico de investir nessas tecnologias, né? Mas eles vão experimentar crescimentos exponenciais de seus resultados, seus fluxos de caixa. Aí eles colocaram como que seria o follower, o seguidor. Os seguidores, eles vão ficar esperando os resultados dos frontrunners começarem a aparecer, para daí sim decidirem investir em inteligência artificial e sua turma. Só que eles vão ter um desencaixe de investimento, um pouco mais longo, mais barrigado, estão entrando atrasado, não é verdade? Mas eles vão ter um resultado muito menor que os resultados do frontrunner. Talvez seja uma das primeiras vezes da nossa história, pelo menos da história recente, que os seguidores ficam com uma fatia tão pequena do bolo. Sabe o que é isso, pessoal? A gente fala que inteligência artificial e sua turma, ela é um jogo de um jogador só. É típico da inteligência artificial. Quem sai na frente fica com uma parte muito representativa desse bolo. Na mesma linha, a PwC estimou que a inteligência artificial vai gerar cerca de 16 trilhões de dólares para a economia mundial. A McKinsey fala em 13, a PwC fala em 16. Óbvio que ambas estão erradas, porque previsões foram feitas para darem errado. Mas observa como elas caminham para o mesmo lado, elas vão para o mesmo sentido. E a PwC, ao invés de fazer distribuição dessa riqueza em empresas de um mesmo segmento, ela decidiu estudar regiões do planeta. E ela estima que a China sozinha vai ficar com cerca de 7 tri desses 16 criados. A América do Norte, Estados Unidos, Canadá, vão ficar com cerca de 4 tri.
As duas partes da Europa, sul e norte, cerca de 2,5 tri. A Ásia desenvolvida 1 tri, a África, Oceania e outros asiáticos cerca de 1 tri. E a projeção não é muito boa para nós, na América Latina. Eles estimam que ficaremos só com meio tri desses 16 trilhões de dólares criados. E por que isso, né? O que eu falei anteriormente, a pesquisa da McKinsey, está altamente conectada com isso. É um jogo de um jogador só. Se é um jogo de quem sai na frente, do front-runner, China e Estados Unidos, especialmente, já saíram na frente faz bastante tempo. Então, a gente, como nação, segundo a PwC, nós ainda não iniciamos essa corrida. Apesar de belíssimos projetos pontuais que nós temos de inteligência artificial. Como nação, ainda não largamos, ainda não esticamos, né? Aí você deve estar pensando assim, mas Adriano, então inteligência artificial e sua turma é uma coisa do futuro, né? São todas projeções. Mais ou menos, né? Eu peguei as 10 principais empresas em valor de mercado, em valor de bolsa do planeta. Dessas 10 estão Amazon, Microsoft, Alphabet, que é o Google, Apple, Facebook, Tencent, Alibaba, Berkshire Hathaway, Johnson & Johnson, China Unicom. Dessas 10, 7 delas são baseadas em inteligência artificial. Não é que elas usam aqui e acolá, elas efetivamente são baseadas em inteligência artificial. O que isso está nos dizendo? Que não é que inteligência artificial é alguma coisa do futuro, é do presente, né? E você observou que nessa lista que eu falei, só existem empresas norte-americanas e chinesas? Então, essa informação conversa com a informação anterior. Se China e Estados Unidos são as que já largaram na frente e, portanto, ficarão com a maior parte do bolo, faz sentido que as maiores empresas do mundo sejam justamente chinesas e norte-americanas. Bom, mas a lógica que vem é, de onde vem tanta criação de valor, né? Essa criação de valor toda vem de automação, né? Eu acabei de concluir um livro chamado Inteligência Artificial, Mitos e Verdades, que inclusive está aqui, ó. É o resultado do meu pós-doutorado na Columbia University, onde o meu objetivo foi explicar o que é inteligência artificial, né? Uma primeira parte. A segunda parte, aterrissar nas organizações, como que as organizações podem fazer para criar valor via automação da inteligência artificial. E a terceira parte do livro fala de como isso impacta nós, seres humanos, né? O futuro do trabalho, os nossos trabalhos, as nossas tarefas, a forma com que organizamos o nosso trabalho hoje, né? Que é bem o que eu vou começar a entrar agora, né? Se isso vem de automação, mas espera aí, será que a economia se adapta a tanta automação? O nosso passado recente diz que sim, se adapta. Como é que foi na Revolução Industrial, por exemplo? Bom, automação reduz custo. Se reduz custo, reduz preço. Se o preço está menor, mais dinheiro na mão da população para comprar este ou outros produtos e serviços, né? Se a população quer comprar mais, precisa aumentar, tem mais demanda. Então precisa aumentar a oferta. Mais oferta significa que vai precisar de mais gente trabalhando, mais emprego. Opa, chegamos, o ciclo se adaptou, né? Agora a pergunta que fica é, será que se adapta, né? Na situação atual, será que a nova realidade que nós estamos vivendo é igual à realidade da Revolução Industrial? Olha, pessoal, alguns fatores nos fariam dizer que não, estamos numa situação bem diferente daquela vivida na Revolução Industrial. Quer ver alguns motivos? A Revolução Industrial trabalhou com uma coisa que o norte-americano chama de de-skilling, né? Desqualificação do trabalho, podemos traduzir assim. Pensa bem, pré-revolução industrial, o que nós tínhamos eram artesãos produtores de sapato, por exemplo, que dominavam o processo de produção do sapato do começo ao fim, né? Processo relativamente complexo. Aí vem a revolução industrial, né? E limita os movimentos a praticamente isso aqui, né? Movimentos repetitivos. Então, desqualificação do trabalho. Isso favoreceu sobremaneira a vinda dos trabalhadores do campo para a cidade. Não precisava tanta qualificação. Pelo contrário, movimentos repetitivos. Bom, e a era da inteligência artificial e sua turma, que nós estamos vivendo?
Opa, essa daí não trabalha com desqualificação não, ela trabalha com upskilling, né? Com mais qualificação. Para entender de AI, por exemplo, o ser humano precisa entender de estatística avançada, matemática, probabilística, muito forte, precisa entender de programação, algumas linguagens, precisa entender de negócio. Caramba, são muitas competências numa pessoa só, né? Então não é de-skilling, é upskilling. Essa é a primeira diferença. A segunda diferença é que a Revolução Industrial ela automatizou tarefas manuais e repetitivas, né? Manuais, absolutamente manuais. O que a era da inteligência artificial automatiza? Tanto faz se é manual ou cognitivo, tanto faz, não muda nada. Não são esses, não é ser manual o drive da Revolução Industrial. O driver principal é tarefas altamente repetitivas e de baixo nível de interação social. Tanto faz se manual ou cognitivo. Quer ver um exemplo, pessoal? Boa parte dos nossos trabalhos, eles se resumem a pegar uma massa de dados, pode ser muito dado, pouco dado, mais quant, mais quali, tanto faz, pegar informações e dados, analisar, também pode ser uma análise qualitativa, e tomar decisão. A gente faz isso o tempo inteiro. E para isso, a inteligência artificial é especialmente boa, né? Então, essa é a segunda diferença. A terceira diferença diz respeito à velocidade. A Revolução Industrial tomou algumas gerações, vocês conhecem bem, para se completar. E a era da inteligência artificial? Olha, essa promete fazer a sua revolução em no máximo 10 anos. 10 a 20 anos. Tá muito veloz e algumas características levam a isso. A Revolução Industrial foi baseada em máquinas, em hardware, né? Custosos para serem produzidos, trabalhosos para serem transportados, custosos para serem montados e ainda mais complexos para serem mantidos. E a inteligência artificial? Bom, essa é baseada em algoritmos, que eu brinco que são transmissíveis por WhatsApp, né? E é uma das primeiras vezes na história que nós estamos com algoritmos abertos, open source, né? Disponíveis para praticamente qualquer pessoa no planeta. Isso dá muita velocidade. Outro fator que dá velocidade é funding. Na Revolução Industrial, o funding, o financiamento, vinha especialmente de grandes fortunas familiares e grandes bancos comerciais, naturalmente avessos a risco. O que nós vivemos hoje, né? Nós vivemos uma época dos VCs, né? Dos Venture Capitals, né? Que muita gente achava que por conta da pandemia eles iam arrefecer, diminuir muito. Eles até diminuíram um pouco, mas eles continuam estão um pouco mais criteriosos para projetos, mas eles continuam com sacos de dinheiro, colocando em projetos de alto risco, onde eles sabem que eles vão colocar dinheiro em 10, 15 projetos, muito dinheiro, para que se um der certo, paga todos os outros. Eles são propensos a risco. E o terceiro fator de velocidade se chama China, né? É a primeira revolução tecnológica da era moderna, obviamente, que a China participa como protagonista. E eles são mais de 1 bilhão de pessoas, não é isso? 1/5 da população mundial, com uma propensão a risco muito forte e com um modelo de startup extremamente baseado em inteligência artificial. Isso dá muita velocidade. O que eu estou querendo dizer com tudo isso, pessoal? Não estamos diante de uma situação similar à da Revolução Industrial. Então, aquela adaptação do mercado que eu mencionei anteriormente, talvez ela não aconteça. Não estamos num cenário que parece que ela vai se repetir. Isso traz muito impacto. Traz impacto no emprego, né? A University of Oxford, a McKinsey, a PwC e a OECD, eles são 4 institutos que pesquisam muito um negócio interessantíssimo, que é Jobs at Risk, né? Que são empregos em risco. E, em geral, né, padronizando a metodologia dos 4, os 4 chegam em algo próximo a 40%. Eles chegam que 40% dos empregos, segundo os quais nós conhecemos hoje, eles estão em risco. O que significa em risco para eles? Significa se cerca de 70% ou mais das tarefas que compõem o emprego, se elas são passíveis de automação, elas estão em risco.
E faz sentido, né, pessoal? A inteligência artificial, ninguém está preocupado em inteligência artificial em automatizar cargos, né? A gente está preocupado em automatizar, o foco é a automação de tarefas. Se 70% ou mais das tarefas são passíveis de automação, emprego em risco, né? Então você fala assim, entendi, caramba, então, e abaixo de 70%? Olha, praticamente todos os empregos vão ser impactados, já estão sendo impactados com muita força, né, pela inteligência artificial e sua turma. Então você está querendo dizer, Adriano, que 40% dos empregos serão extintos? Não necessariamente, não é isso que eu estou dizendo, né? Existem vários fatores que são muito importantes nesse processo. Fricções sociais, fricções regulatórias, né? Lei de proteção de dados, legislações trabalhistas. E mesmo que isso não existisse, imagina o seguinte, se cerca de 70% do meu trabalho ele é passível de automação, precisa pegar os outros 30%, não é isso? E pegar os 30% de várias pessoas, reorganizar e passar para uma pessoa. Ou seja, essa reorganização do trabalho, ela pode ser muito simples numa empresa pequena ou média, mas ela pode ser altamente complexa numa empresa grande ou até na economia como um todo. Então, eu não estou falando que teremos 40% de desemprego. Não é isso que esses institutos dizem. Até porque, certamente, criaremos outros empregos, né? Desconhecidos de nós atualmente. Mas o que eu estou dizendo é que a inteligência artificial mexe demais com os empregos e que não terá emprego que não será radicalmente transformado. Bom, e quais empregos, quais cargos serão mais impactados? Eu gosto de lhe propor uma reflexão. Essa reflexão é simples. Se a inteligência artificial ela é extremamente boa, hábil, para automatizar tarefas altamente repetitivas e de baixo nível de interação social, a gente vai fazer um gráfico simples, imaginário aí. Imagina que nesse eixo aqui, no eixo X, eu tenho mais repetição, mais criatividade ou menos repetição. No outro eixo, eu vou colocar interação social. Mais interação social, menos interação social. Então, alta repetição, baixa repetição. Baixo nível de interação social, alto nível de interação social. Se eu pegar esse primeiro quadrante aqui, eu chamo ele de zona segura. Por quê? Porque ele é um quadrante de alto nível de interação social requerido, alto nível de criatividade. São as fraquezas da inteligência artificial, né? E eu me arriscaria a colocar a posição de C-Level aqui, CEO, né? CFO. Tem um outro quadrante na outra diagonal muito bacana, que é assim, é a zona de risco aqui. Por que a zona de risco? Tarefas, cargos com alto nível de repetição e baixo nível de interação social. Prato cheio para a inteligência artificial, né? É justamente onde ela é forte. O mundo inteiro se arrisca a colocar algumas ocupações de telemarketing aqui. Os outros quadrantes são mais interessantes. Esse aqui da direita, embaixo, a gente chama de mudança lenta. São atividades de baixo nível de interação social, mas que requerem muita criatividade ou pouca repetição. Por que mudança lenta? Especialmente porque a inteligência artificial não está preparada para isso, né? Eu arrisco colocar uma profissão minha aqui, a profissão de pesquisador. Porque a gente que pesquisa, a gente requer, para nossa atividade é necessário muita criatividade, apesar de não parecer, mas baixo nível de interação social, a gente conversa um com o outro por meio de papers, né? Bom, mas o mais interessante dos quadrantes é o que eu deixei por último aqui, que é o da esquerda superior. A gente chama de verniz humano. Por que verniz humano? Porque são cargos com alto nível de repetição, tarefas altamente repetitivas, mas com alto nível de interação social. E eu arrisco colocar aqui uma outra função minha de professor, né? Segundo uma pesquisa da Universidade de Yale, cerca de 70% do tempo de um professor do ensino básico, né, norte-americano, 70% do tempo é dedicado a atividades altamente repetitivas. Correção de provas altamente repetitivas, aquela aula pré-leção que é a mesma, vai fazer 30 anos, cumprimento de requisitos burocráticos dos órgãos reguladores de educação, dos ministérios de educação dos países, controle de frequência.
sobra só cerca de 30% para o desenvolvimento de tarefas efetivamente humanas. Relacionamento com o aluno, mentoria desses alunos, com empatia, com amor, com afeto, que é típico da educação, né? Então, por que verniz humano então? Poxa, vamos deixar a máquina, a inteligência artificial, fazer toda essa parte repetitiva e vamos, né, para o outro nível, vamos liberar tempo, né, o que o americano chama de free up time do professor para essas atividades absolutamente sociais que efetivamente nos fazem humanos. E olha a oportunidade que nós temos aqui. A Universidade de Harvard faz uma pesquisa há alguns anos já, muitos anos, muito interessante. Ela fez um questionário que ela chamou de um assessment para identificar alunos com alto potencial. Ela aplicou o assessment primeiro em criança, aplicou o assessment, identificou os de alto potencial numa sala, 10 de 40. Perfeito, avisou os alunos, os pais, os professores, a direção da escola. Esses são alunos de alto potencial, high potentials. O que aconteceu? Ela foi acompanhando esses alunos ao longo de vários anos. E não é que o assessment funcionou? Esses alunos efetivamente, eles mostraram ter um desempenho acadêmico e até na vida profissional e pessoal muito acima dos demais? Conclusão, o assessment de Harvard é um sucesso? Não. Faltou um pedaço da história. Faltou contar que Harvard não usou o assessment para selecionar os alunos. Harvard fez, os pesquisadores fizeram essa seleção de alto potencial, de alunos com alto potencial, de forma absolutamente aleatória, né? Aleatória. Então, peraí, por que esses alunos foram tão bem, apresentaram tão bom desempenho, tão superior aos demais? Bom, simples, porque a autoestima deles estava lá em cima, porque os professores dedicaram muito tempo de forma especial para esses alunos, subindo a barra, o nível de exigência, dando mais feedback, porque afinal de contas, se eles são alto potencial, não sou eu que vou falhar no desenvolvimento do alto potencial deles, né? E essa pesquisa, pessoal, foi repetida centenas de vezes com adultos, com crianças, em vários setores da economia, órgãos militares, religiosos, e se comprovou N vezes. Então, por que não liberarmos tempo desses professores para que eles consigam ter condições de ter uma sala inteira de alto potencial e não somente 10 alunos de 40, 10 alunos de 50? Por isso que esse quadrante é tão interessante. Ele fala dessa simbiose ser humano-máquina, de ter a máquina que nós já vivemos hoje, mas que vai se intensificar muito, de ter a inteligência artificial fazendo a parte repetitiva, né? E de baixo nível de interação social, e deixa o ser humano se reinventar, né? Liberar o seu tempo, se reinventar e fazer mais do que efetivamente nos caracteriza como seres humanos. O Fórum Econômico Mundial também previu essa simbiose, né? Essa simbiose já existe, né? Só que o Fórum Econômico Mundial previu que até 2022 a gente vai ter um avanço muito forte dessa simbiose, da máquina avançando cada vez com mais força e a gente ressignificando o nosso trabalho, né? E aí, pelo mundo, pessoal, começam a surgir, puxa, se é um cenário complexo desse, se cerca de 40% dos trabalhos estão em risco, isso conversa muito com o que o Fórum Econômico Mundial diz, que cerca de 42% das competências que nós, seres humanos adultos, que estamos no mercado, temos hoje, em média no mundo, não serão suficientes para 2022. 2022 é amanhã, não é isso? Está logo aí, né? Então, assim, quais as soluções? O mundo fala em redução da carga de trabalho, ou seja, vamos quebrar um trabalho em mais pessoas, né? Um mesmo trabalho pode ser feito por 2 pessoas, cada um trabalha menos, um pouco menos. É uma solução interessante que surgiu com força na Europa, só que ela precisa ser melhor trabalhada, porque se for dividir o trabalho, vai ter que dividir o salário, né? O mundo fala em renda mínima, né? O ganhador do Prêmio Nobel o Prêmio Nobel da Paz do ano passado, ele está falando muito em renda mínima para que tiverem seus empregos extintos por conta das automações da inteligência artificial.
uma solução nitidamente keynesiana, mas que também precisa ser melhor trabalhada, né? Porque quem define quem pode ganhar essa renda mínima, quem vai controlar, a contrapartida seria a pessoa se reinventar, se reskillar, né? Praticar o seu reskilling, desenvolver novas competências. Alguém tem que checar. Uma alternativa plausível, mas complexa. Fala-se muito também de termos que passar a remunerar trabalhos sociais ou trabalhos centrados no ser humano, que hoje são muito mal ou nada remunerados, como cuidados com crianças, cuidado com idosos, etc. Alternativa também interessante. Mas se você observar essas três alternativas, reduz carga horária de trabalho, renda mínima, remuneração de trabalhos sociais, essas três requerem uma organização maior. Elas requerem, inclusive, envolvimento governamental ou paragovernamental. Né? São soluções complexas que precisam ser amplamente debatidas. E nós sabemos quanto isso pode demorar. Né? Inclusive, essas discussões deveriam ser a nível internacional. Porque nós estamos vendo Estados Unidos e China avançando com muita força. Isso pode criar também uma desigualdade entre nações, a maior do que já existe. Mas existe uma solução, pessoal, que só depende de nós, depende de mim, depende de você, individualmente e como organizações, que é o famoso reskilling, o famoso desenvolver novas competências. E é importante que a gente tome cuidado com a tradução. Né? Skill, em inglês, se você traduzir literal, é habilidade. Mas há algum tempo eles já estão usando a palavra skill, especialmente o reskilling, né? Como o desenvolver de novas competências, que é mais do que habilidade, né? Competência é o famoso chá, né? Conhecimento, habilidades e atitudes, como vocês sabem muito bem. Conhecer é saber, habilidade é saber fazer, atitude é ir lá e fazer, né? Então, esse reskilling, esse desenvolver de novas competências é uma solução que só depende de nós. Por isso que a gente fala que o reskilling ele é imperativo, absolutamente imperativo. Imperativo e complexo. Né? Uma pesquisa global da IBM muito interessante estimava que há cerca de 5 a 6 anos atrás eram necessários cerca de 2 a 4 dias de treinamentos formais para o reskilling. Bom, moleza, né? Se forem 4 dias, faz 2 dias de treinamento no primeiro semestre, 2 dias no segundo, está resolvido. Né? Estima-se que hoje são necessários 40 dias, cerca de 40 dias de retreinamento por ano, para que a gente esteja atualizado, para que a nossa força de trabalho esteja absolutamente atualizada para as novas necessidades, para as novas competências. Isso é muita coisa, é absolutamente muita coisa. O Setúbal, recentemente, né, numa entrevista no final do ano passado, ele colocou uma frase muito interessante e eu faço aqui uma adaptação. O Peter Drucker, o pai da administração, dizia que a contabilidade, finanças, saber ler um resultado, né, era a linguagem universal dos negócios. Só que se vivo o Peter Drucker fosse hoje, eu acho que ele diria que no mínimo temos que ser bilíngues. Né? Temos que entender de finanças, resultado, quanto mais subimos em qualquer organização, na hierarquia de qualquer organização, mais sobre resultados seremos cobrados, mas temos que ser bilíngues, porque precisamos minimamente conhecer de AI, blockchain, IoT, cloud, certamente não a nível de sermos programadores, óbvio, nem todos seremos programadores, isso não é necessário, codificadores, mas entender o mínimo para que consigamos navegar, criar produto, entender o verdadeiro impacto disso. Na verdade, esse foi o principal objetivo de eu escrever o livro Inteligência Artificial, Mitos e Verdades. Colocar de forma clara para que as pessoas de negócio consigam entender as capacidades, né, dessa tão incrível e tão brutal tecnologia que muda absolutamente tudo. Né? E nessa lógica, o professor Andrew Ng, de Stanford, né, um dos maiores, foi do Google por muitos anos, foi do Baidu por muitos anos, um gênio da inteligência artificial, ele foi o primeiro a cunhar uma frase que inteligência artificial é a nova energia elétrica.
é a nova energia elétrica, porque passa a estar presente em absolutamente tudo que você faz, né? Se você usar um aplicativo de transporte, inteligência artificial está lá. Se você pedir uma refeição em casa, inteligência artificial está por trás. Se você fizer uma compra num e-commerce, inteligência artificial está por trás. Ela começa nas redes sociais que a gente tanto gosta, a inteligência artificial está por trás. Ela começa a estar por trás de tanta coisa e a gente começa a não perceber mais. Mas se é a nova energia elétrica, fazendo um paralelo com a energia elétrica lá atrás, não significa que precisamos todos no passado nos tornarmos engenheiros eletricistas. Não, nós precisamos entender minimamente as capacidades dessa energia elétrica para criarmos produtos, serviços em cima dela. Agora é a mesma coisa, precisamos entender as capacidades dessa inteligência artificial para minimamente conseguirmos navegar, entender essas capacidades, construir projetos, porque eu nunca vi um projeto verdadeiro e exitoso em inteligência artificial que não se desse com a interseção de dois conjuntos. As pessoas de inteligência artificial, data science, engenheiros de dados, data scientists, data analysts, pessoas que entendem de inteligência artificial, com pessoas que entendem de negócio. É só dessa interseção que saem projetos valiosos, porque o pessoal de inteligência artificial técnico sabe o que é factível. Pessoas de negócio sabem o que cria valor, o que é valuable. É só nessa interseção desses dois conjuntos que a gente consegue ter projetos exitosos. Então, por que não? Nós de negócio temos que entender um pouquinho mais dessas tecnologias para conseguirmos, de fato, mudar aquela realidade, aquela previsão dada pela PwC de que ficaremos com uma parte tão pequenininha, né, dessa fatia enorme de valor criada pela inteligência artificial. E para fechar, eu vou te convidar a olhar os top 10 skills do futuro, né, que o Fórum Econômico Mundial, no seu relatório The Future of Jobs Report, né, pega a última versão, ele coloca, se você observar as 10 competências do futuro lá, boa parte delas tem tudo a ver com essas novas tecnologias, como análise de sistemas, avaliação de sistemas. Não estamos falando de pessoas de tecnologia, é para massa geral de trabalhadores. Design tecnológico, programação, né? Mas também estamos falando do que a inteligência artificial ela não consegue trabalhar, né? Como pensamento analítico e inovação, a criatividade, originalidade. A inteligência artificial é péssima para isso, né? Solução de problemas complexos, que daí é uma interseção do uso dessas tecnologias com a capacidade humana. Inteligência emocional, liderança e influência social, ou seja, itens que muito dificilmente a inteligência artificial vai conseguir chegar. Ou seja, quando você olha para as 10 competências do futuro, definidas pelo Fórum Econômico Mundial, que é certamente o instituto mais robusto em termos dessas pesquisas, desses relatórios, porque eles falam com milhares de pessoas, influenciadores, tomadores de decisão, empregadores no mundo inteiro, a gente vê que uma metade está falando de entenda essas novas tecnologias, não a ponto de ser fluente, mas a ponto no mínimo de ser letrado. Mas desenvolva também sempre, isso vai ser sempre importante, aquelas competências que a inteligência artificial não vai conseguir chegar, não vai conseguir fazer, pelo menos não no futuro próximo, né? E aí, pessoal, eu quero terminar com o que eu comecei. Eu comecei falando de riscos e oportunidades. Eu fecho falando de riscos e oportunidades. Podemos olhar o copo meio vazio e ver risco de desemprego, risco de extinção. Mas assim, gente, não dá para parar a tecnologia, é muito difícil. Não dá para interromper o seu ciclo. Essa pandemia só acelerou, como todos nós sabemos, essa ida, né, para a adoção de novas tecnologias. Então eu prefiro ver como oportunidade de nós como indivíduos sairmos na frente, né, desenvolvermos essas competências novas, mudarmos um pouco ou muito aquelas previsões da PwC de que ficaremos com uma parte muito pequena desse bolo. Fica o convite então para acelerarmos com muita força os processos de reskilling individuais e nas nossas organizações. Foi um prazer conversar com vocês. Um grande abraço.